galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês, pra reger aqui no canal, mais um vídeo lá do canal do Serginho, tá? Galera, eu não sei como é que ele vai falar mal desse filme. Eu já vou defender já. As Branquelas? Nossa. O quê? Não. Esse filme... Cara, faz muito tempo que eu assisti, mas até aonde eu lembro, não tem nada de errado no filme. Nada. Assim, posso estar passando um pano absolutamente cinema? Sim, mas As Branquelas não dá. É um filme muito bom. É Deixa aí se você já assistiu, cara, se você gostou, se você reassistiria e vamos, né, conferir. Tanto é que no título não tem nada, nem no título nem na thumb, não tem nada falando mal do filme, só tem dizendo assim, ó. Era um filme bem errado, porque tem umas paradas muito... tem umas piadas muito pesadas. Então, bora conferir. Aproveita e se inscreve aí aqui no canal, se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também na Twitch, tem live todo dia às 18 e hype o vídeo aí, tá? Partiu pro react. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Mano, bora! Os anos 2000 foram marcados por muitos filmes de comédia. E um dos mais lembrados até hoje é As Branquelas. Eu acho que só, e, obviamente, como... assim, de comédia pior do que As Branquelas, eu acho que só Rasputia. Rasputia. Mas tipo assim, comédia, né? Porque tem a parada do todo mundo em pânico, que já é o besterol, né? É outro nível já de comédia. Já é o besterol. Já deixa aí se você gosta mais do besterol ou de comédia. Eu gosto mais da comédia. Mano, eu gosto do besterol, não vou mentir. Eu gosto da comédia, mas do besterol é massa. Meu Deus do céu. Todo mundo em pânico? Todo filme dos anos 2000, ele é muito errado e tem muitas piadas problemáticas que hoje seriam motivo de cancelamento. Com certeza. Atual. Ou seja, está estritamente proibido rir durante este vídeo enquanto nós analisamos o clássico As Branquelas. Vamos lá. Kevin e Marcos são dois agentes do FBI que costumam trabalhar disfarçados. Em sua última operação, eles estavam investigando o tráfico de drogas enquanto estavam disfarçados de dois lojistas mexicanos. E o mais legal é que ninguém pediu pra eles fazerem isso. Eles decidiram por conta própria serem mexicanos com esse disfarce meia boca que a pele deles está parecendo a pele de alguém que acabou de começar a tomar Roacutan. Sendo que eles não precisavam se disfarçar de mexicano. Tem agente do FBI que é mexicano. Inclusive um colega deles, o agente Gomes. Sem contar também que eles decidiram ser o mexicano mais estereotipado possível. Um deles, inclusive, aparece tocando duas maracas. Enfim, eles desconfiam que um fornecedor de sorvete da cidade, na verdade, está usando o negócio deles pra traficar drogas. E quando os fornecedores chegam pra entregar o tal do sorvete, os dois agentes retiram o disfarce deles e dão voz de prisão pra eles. Sendo que eles nem fizeram nada ainda, eles não entregaram nenhuma droga. Os vendedores de sorvete tentam fugir, mas o Kevin e o Marcos descem o cacete neles e rendem eles. Só que quando eles abrem os potes de sorvete, eles não encontram nenhuma droga, apenas sorvete de baunilha. Os vendedores de sorvete realmente eram vendedores de sorvete. E toda essa situação pode ser muito engraçada, mas por que caralho os vendedores de sorvete tentaram fugir? Se eles não fizeram nada? Vocês estão nos Estados Unidos, as pessoas vão atirar em você se você tentar fugir, mesmo que você não tenha feito nada de errado. Não só isso, como eles também revidaram quando o Kevin e o Marcos começaram a bater neles. E obviamente o chefe do Kevin e do Marcos fica furioso, porque além de toda a bagunça que eles fizeram tudo sem autorização nenhuma. Exatamente. E hoje em dia o problema maior não seria nem que eles causaram um enorme prejuízo e bateram em pessoas inocentes, mas sim o fato de que eles cometeram apropriação cultural no processo. No dia seguinte, os dois incompetentes já entram na sala de reunião pedindo pro chefe colocar eles no próximo caso. E o chefe aceita o pedido deles porque nenhum outro agente quer pegar aquele caso. E eu não sabia que agente do FBI pode escolher qual caso ele vai pegar. Nem agência de marketing moderninha que tem uma mesa de sinuca no meio da sala, você pode escolher o seu trabalho. Mas enfim, o caso se trata de uma missão para proteger duas irmãs, a Tiffany e a Brittany Wilson. Elas são filhas de um CEO milionário, o Andrew Wilson, que recebeu uma carta de ameaça deixando muito clara a intenção do autor dessa carta de sequestrar as duas filhas dele. E é meio idiota você simplesmente anunciar isso numa carta. Agora não vai ficar muito mais difícil de você sequestrar
sequestrar? É tipo você anunciar um assalto pelo Telegram. Bom, e ninguém quer pegar esse caso em particular porque essas duas garotas são extremamente mimadas, folgadas e chatas. E restaram apenas o Kevin e o Marcus pra essa missão. Só que assim, elas realmente são tão chatas que corria o risco do sequestrador querer devolver elas. O Kevin e o Marcus vão buscar elas no aeroporto e enquanto eles esperam, eles dão uma lida nos arquivos do caso. E a inteligência do FBI acredita que o sequestrador, que ainda não sequestrou ninguém, é um homem chamado Ted Burton, que já foi sócio do Andrew Wilson no empreendimento que não deu certo. O Ted chegou a ser preso e perdeu toda a fortuna dele e desde que ele saiu da prisão, ele está desaparecido. E eu amo que eles realmente acham que um cara que acabou de sair da prisão vai correr o risco de voltar pra prisão anunciando um sequestro por carta. Tem que ser muito idiota. Bom, mas pelo menos a tarefa dos dois agentes é muito simples. Eles só precisam escoltar as duas garotas do aeroporto até o aeroporto. Ainda bem que é um filme de comédia. Porque isso aqui só serve pra bodegaiagem. Não dá pra levar a sério. Não leve nada a sério. Nesse aqui, o quê? Hamptons, onde mais agentes do FBI estarão de vigília. É só fazer isso. Ou era isso que eles imaginavam? Assim que as duas garotas descem do avião, elas já são racistas com eles, achando que eles vieram pedir esmola. Daí elas mandam eles levarem todas as malas delas e o Marcus ainda é forçado a viajar no porta-malas do carro, porque o cachorrinho delas, o Baby, só anda no banco da frente. E não só elas fazem o cachorro ir no banco da frente, como elas também pedem pra ele deixar o vidro aberto. E obviamente o cachorro quase sai voando pela janela. Ele fica pendurado pela guia, pela coleira, fazendo com que o Kevin perca o controle do volante por um instante. E ele bate o carro fora da pista. Afinal de contas, um agente do FBI não consegue pilotar o carro com uma mão enquanto com a outra segura a porra do Lulu da Pomerânia. Enfim, nisso as irmãs Wilson acabam batendo a cara no carro, ficando com pequenos, minúsculos cortes no rosto. Mas isso já é o suficiente para elas fazerem o maior escândalo, dizendo que elas não vão aparecer no Hotel Hamptons daquela forma, porque vai rolar umas festinhas de famoso lá e uma revista vai fazer a cobertura. Eles param em outro hotel e elas dizem que vão ligar pro chefe deles, mas o Kevin implora para elas não fazerem isso. Ao invés disso, ele pede para elas não saírem daquele quarto de hotel no final de semana. Afinal, elas não iriam querer que ninguém visse a cara delas toda estragada desse jeito. E ao invés de contar pro chefe dele que as garotas não querem ir pro Hamptons, o Kevin mente dizendo que ele vai levar elas, mas ele só vai dar uma atrasadinha. E aí ele tem a brilhante ideia de chamar a equipe que faz os disfarces deles pra transformá-los nas irmãs Wilson. E assim, não fica nem um pouco parecido e eles ainda ficam com um olhar de tubarão da Groenlândia. E isso me leva a perguntar: se eles têm uma equipe tão boa à disposição deles, não era mais fácil eles só cobrirem os ferimentos das irmãs Wilson? Eram 2 risquinhos no rosto pra cobrir, ao invés de transformar 2 homens negros de 1,80 em 2 branquelas. E outra coisa, o plano deles é realmente ir até o hotel no lugar delas e deixar elas naquele lugar sem proteção, quando tem um cara solto que deixou muito claro que quer sequestrar as duas. Tá faltando um pouco de inteligência pra esses agentes, né? Se eles fossem inteligentes mesmo, eles estariam estudando na Alura, que é a maior escola de tecnologia do país. Porque não se preocupe em estudar. Especial da Alura, a parceira de estudo, que através dele vai parte da maior escola de tecnologia do país. Agora voltando pro vídeo, enfim, eles chegam no Hamptons fingindo ser as irmãs e eles já são recebidos pelos agentes do FBI que estão fingindo ser funcionários do hotel. E é legal também que ninguém estranhou o fato de que as duas irmãs chegaram sem estar acompanhadas do Kevin e do Marcus, que deveriam ter escoltado elas até lá. Quer dizer, do que eu tô falando, né? Ninguém nem percebeu que essas não são as irmãs Wilson. São claramente 2 pessoas maquiadas tentando se passar por elas. E ninguém percebeu. As 2 meninas do nada ganharam 20 centímetros de altura e de rola e ninguém diz nada. Bom, logo após fazer um check-in no hotel, eles encontram 3 amigas das irmãs Wilson. A Karen, a Alyssa e a Tori. E é incrível que nem as amigas delas reconhecem que essas não são as irmãs Wilson. Mas isso até faz um pouco de sentido, porque Rico realmente sempre tá fazendo procedimento estético. Em um ano, eles realmente mudam completamente o rosto. A Ariana Grande, por exemplo, cada ano tá de uma etnia diferente. Bom, as amigas arrastam os 2 agentes disfarçados até a festa de recepção do hotel. E logo as branquelas arranjam confusão com a Heather e a Megan Vandergell. Que são 2 irmãs que sempre odiaram as irmãs Wilson. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim.
E elas são filhas do Warren Vandergeld, que é outro CEO milionário. Em seguida, o Kevin vai dar em cima de uma jornalista chamada Denise, mesmo ele estando disfarçado de Brittany. Quando eu minto pra conseguir uma namorada, só que agora eu vou ter que passar o resto da minha vida fingindo que em algum momento vão me chamar pra ser o Nimbus no próximo filme da Turma da Mônica Jovem. Enquanto isso, o Marcos come um monte de quiche, sem saber que isso é feito de queijo. E ele, no caso, é intolerante à lactose. Bastante intolerante. Ele tem uma dor de barriga avassaladora e sai correndo pro banheiro. Ai, meu Deus. Só que as três amigas vão atrás dele porque elas querem retocar a maquiagem. E não é meio louco que só porque ele está trabalhando disfarçado, ele simplesmente pode entrar no banheiro das mulheres? E logo depois dessa imensa cagada, o Marcos sai do banheiro e já é abordado pelo jogador de basquete Latrell, que ficou completamente obcecado pelo Marcos disfarçado de Tiffany. Sabe como dizem? Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Daí as branquelas e as três amigas vão até o shopping fazer compras. Chegando na loja de roupas, o Marcos recebe uma ligação da esposa dele enquanto ele tenta se enfiar dentro de uma blusa bem apertada. Velho. A atendente da loja tenta ajudar ele, só que a esposa dele continua na ligação e acaba escutando coisas bem estranhas. Você nunca vai passar esse cabeção pelo buraquinho. E eu não sei o que é pior, a esposa ter ligado justo nessa hora ou a atendente da loja chamando a cliente de cabeçuda. Só faltou falar, você nunca vai caber nessa roupa, sua jamanta. Por isso que eu nunca peço ajuda de atendente nenhum em loja de roupa. Você sempre sai de lá muito consciente do seu corpo. Logo que eles saem do shopping, um ladrão rouba a bolsa do Kevin. E obviamente o Kevin sai correndo atrás dele porque a arma e o distintivo estão lá dentro. Ele consegue alcançar o ladrão e recuperar sua bolsa. E isso faz os agentes do FBI que estavam vigiando eles ficarem meio desconfiados. Pelo visto, nunca viram uma mulher branca empoderada capaz de se defender sozinha. À noite rola um leilão beneficente no hotel. E o primeiro leilão da noite é um encontro com a Heather Vandergeld. E aí o namorado dela vence o leilão com um lance de $20 mil. O maluco teve que pagar $20 mil pra não ser corno. Logo em seguida, eles chamam a Tiffany Wilson no palco pra ser leiloada também. Ela não tirou nem sem saberem que eles estão, na verdade, leiloando um homem negro. Do nada, voltamos pra 1800. E quem ganha o leilão, obviamente, é o Latrell com lance de $50 mil. Sim, tudo isso pra um encontro só. E você aí com vergonha de emprestar o seu nome pra sua namorada de Manaus financiar uma moto e poder ir te ver. O Kevin e o Marcos voltam para os seus quartos e desmontam o seu disfarce. Só que as três amigas batem na porta do quarto deles porque elas querem fazer uma festa do pijama lá. E em poucos minutos, os dois já montam o look completo de Tiffany e Brittany Wilson. O que seria simplesmente impossível, porque isso leva um dia inteiro. E ali eles trocaram a cor da pele deles mais rápido que aquele cara branco que tentou abusar do sistema de cotas pra passar num concurso público. No meio da festa de pijama, entram uns caras de jaqueta preta que já chegam agarrando o Kevin. Mas ele consegue revidar e bota todo mundo pra mamar. Só que a Tori explica que eles, na verdade, eram strippers e fazia parte da brincadeira eles sequestrarem a Brittany. Essa é a pior brincadeira que eu já vi na minha vida. Meu pior pesadelo na vida é ter uma experiência minimamente parecida com 365 dias. No dia seguinte, eles vão pra praia. E em certo momento, o Kevin entra num vestiário, desmonta o look dele de Brittany, rouba as roupas do Latrell e vai até a jornalista Denise. Ele vai tentar flertar com essa mulher com todos os gêneros possíveis. Uma hora ele acerta. Hoje em dia tem mais de 30 pra ele tentar. Mas ele continua fingindo ser outra pessoa. Dessa vez ele finge ser o Latrell, porque ele fica sabendo que ela gosta de caras ricos. Ele chama ela pra sair e ela topa, achando que realmente ela tá saindo com um jogador famoso. Filha, se ele realmente fosse um jogador famoso, ele não estaria numa barraquinha de água de coco paquerando mulher. Daí o Kevin se arruma para o seu encontro com a Denise, enquanto o Marco se arruma para o seu encontro com o Latrell. O Kevin é aquele famoso amigo que ele quer ficar com uma menina, só que a menina só vai ficar com ele se você ficar com a amiga dela. E aí você vai ver e a amiga dela, na verdade, é o Terry Crews. Como se não bastasse, o Kevin ainda pega o carro do Latrell fingindo ser o valete. E ele pede pro Marcos avisar quando eles estiverem saindo do restaurante, porque além de tudo isso, ele vai usar a casa do Latrell pra ter o encontro dele. Verdade. Isso tudo enquanto as verdadeiras irmãs Wilson estão lá no outro hotel sem proteção nenhuma. Homem gosta de fazer tudo sem proteção, pelo visto. Eu mesmo, por exemplo, ultimamente eu tô gostando muito de usar o meu celular sem capinha. Fica muito mais gostoso, né? Chegando na casa do Latrell, ele dá de
de cara com a empregada dele e ele tem que expulsar ela de lá. Mas logo em seguida eles se deparam com um quadro enorme do Latrell semi-nu no meio da sala. E aí o Kevin inventa que aquele é o treinador dele e ele usa aquela foto dele pra se inspirar. Você tem uma foto enorme de outro cara na sua casa e é só pra você se inspirar, né? Essa é a desculpa mais esfarrapada que eu e o Jung Cristo já escutamos nas nossas vidas. E não para por aí, porque o Latrell ainda tem um Rottweiler que, obviamente, ataca o Kevin. Mas depois de muita luta, ele consegue prender o cachorro num quarto. E eu não tenho a mínima ideia de como ele consegue vencer um Rottweiler na porrada, enquanto ele tem dificuldade de impedir de um Lulu da Pomerânia de sair voando pela janela do carro. Daí a Denise conta pro Kevin que ela estava investigando o Ted Burton, que é aquele principal suspeito de querer sequestrar as irmãs Wilson. E ela descobriu que ele não perdeu toda a fortuna dele. Ele conseguiu esconder todo o dinheiro dele num paraíso fiscal. E quem tentou passar a perna no Ted foi o Warren Vandergeld, o pai da Megan e da Heather Vandergeld, aquelas duas chatas do hotel. E de alguma forma, o FBI não sabia disso, mas uma jornalista aleatória sabia. É a Choquei salvando vidas. Então o Ted, que era o principal suspeito de querer sequestrar as irmãs, na verdade não tem muito motivo pra fazer isso. Enquanto isso, Marcos passa por maus bocados no encontro dele com o Latrell. Ele tenta fazer de tudo pra desagradar o homem, mas parece que todo o tiro dele sai pela culatra. Ele rói as unhas do pé no meio do restaurante, come igual um porco, solta bastante pum, mas nada disso parece afetar o Latrell. Pelo contrário, o Latrell só se sente mais confortável ainda e começa a peidar de volta. E eu amo os filmes por conta disso. Eram tempos mais simples que você podia simplesmente só colocar um barulho de pum e todo mundo se mijava de rir. Hoje em dia eu não posso simplesmente pra ganhar likes. Bom, depois desses dois encontros, todos vão pra uma balada. E lá, um rapaz chamado Russ coloca uma substância misteriosa num drink e fala pro Latrell daquilo pra Tiffany, que com certeza vai deixar ela bem soltinha. E eu sei lá que droga que é essa, mas se é pra deixar o Marcos soltinho, é só dar lactose pra ele. O Marcos, muito esperto, percebe que o drink dele tá batizado e troca as bebidas, fazendo com que o Latrell tome do seu próprio remédio. E aí o Latrell fica doido de tesão, ele tira a camisa e fica dançando no meio da pista. Nisso começa a rolar uma batalha de dança entre as irmãs Vandergeld e as três amigas. Que, vamos ser sinceros, é a coisa mais ridícula que já inventaram. Se você tá com raiva de alguém, só bate nela. Não chama ela pra dançar. Isso é muito confuso. É tipo gostar de alguém e chamar essa pessoa pra jogar LOL. Não tá claro se você gosta ou odeia a pessoa. Só que as três amigas perdem feio na batalha, gente. E aí as branquelas entram em cena e acabam com elas na dança. Parte é boa. E aí as meninas falam que elas provavelmente foram negras na vida passada delas. E esse é um dos comentários mais estranhos que eu já escutei em toda a minha vida. É tipo falar pra uma pessoa que come muito miojo que ele deve ter sido japonês na vida passada. Ou falar pra alguém que não presta que ele deve ter sido estudante de psicologia na vida passada. A Karen começa a dar PT no banheiro e ela acaba contando que os Vandergeld estão falindo. Inclusive, o pai da Karen teve que emprestar dinheiro pro Warren Vandergeld pra ele não perder a casa. E aí o Kevin já fica desconfiado que, na verdade, é o Warren que está planejando o sequestro das irmãs Wilson. Quando eles saem do banheiro, eles encontram o Russ dando um beijo de língua no Baby. O cachorrinho! Zoofilia era a última coisa que faltava pra completar essa cartela do bingo, das coisas que ferem o código de ética da ONU. E no dia seguinte, o Latrell acorda na cama junto com o Russ. Sim, eles praticaram o ato do amor, tanto que o Russ acaba precisando realmente de uma cadeira de rodas. Eu não sei se esse cara realmente ele tá praticando o amor ou só dando uma joelhada nas costas das pessoas. As verdadeiras irmãs Wilson descobrem que elas apareceram no jornal, porque na noite passada, as irmãs Wilson falsa arrasaram ali na balada, na dança. E por algum motivo, isso é motivo de você aparecer na capa de um jornal. Só que as verdadeiras Tiffany porque elas são famosas, ficam revoltadas, então é mais que tem fácil. duas pessoas se passando por elas. Então, elas decidem ir até o Hotel Hamptons. E piora mais ainda, porque dois agentes do FBI, o Harper e o Gomes, entraram na noite passada no quarto das falsas irmãs enquanto elas estavam ali na balada e descobriram que elas, na verdade, são o Kevin e o Marcos. E o Harper descobriu
percebeu isso logo depois dele ter dado uma imensa fungada na calcinha de um deles. Isso é muito bom, porque não tinha necessidade nenhuma dos dois usarem calcinha. Ninguém ia ver por baixo da saia deles. E também ninguém ia julgar se eles estivessem de cueca também. Eles só usaram porque é estranhamente confortável, libertador e empoderador para um homem usar calcinha. É confortável. Muito patéticos. Bom, e aí tudo começa a dar errado. Os agentes Harper e Gomes pegam as verdadeiras irmãs Wilson achando que elas são as falsas. E levam elas até o chefe deles. Bom, e aí mano. eles humilham e assediam elas, tocando e tirando a roupa delas, porque eles achavam que era o Kevin e o Marcos. Esse filme, ele realmente tá fazendo uma speedrun de infringir todas as leis já criadas pelo ser humano. E mesmo que fosse o Kevin e o Marcos, não é meio estranho você simplesmente mostrar a rola deles pro chefe? Bom, mas depois dessa, o chefe o Harper, o Gomes, o Kevin e o Marcos. No caminho de volta pra casa, o Kevin recebe uma ligação de um agente do FBI, dizendo que as digitais encontradas naquela carta de ameaça realmente batem com as digitais do Warren Vandergeld. Mas peraí, eles não tinham verificado as digitais até agora? Se eles tivessem feito isso antes, eles saberiam que não era do Ted Burton. Porque o Ted Burton já foi preso, já foi fichado, tem as digitais dele no banco de dados da polícia. Era muito fácil verificar. Mas daí o Kevin e o Marcos decidem dar meia volta e terminar o serviço que eles começaram. Eles voltam pro hotel novamente disfarçados de Brittany e Tiffany, e lá tá rolando um desfile de moda, e eles são chamados pra desfilarem. Sim. Só que enquanto eles desfilam, as verdadeiras irmãs Wilson também aparecem e também desfilam. E aí ficam 4 irmãs Wilson desfilando e se alternando entre as verdadeiras e as falsas. Tipo a Avril Lavigne, que já tá na 4ª versão. Só que uma hora as luzes se apagam e entram daqueles dragões de dança chinesa. E eles criam essa distração pra sequestrarem as verdadeiras irmãs Wilson. O Vandergeld consegue pegar as irmãs, só que a Denise aparece com uma câmera ali filmando tudo, fazendo uma reportagem ao vivo. O Vandergeld tenta atirar nela, só que o Kevin pula e consegue salvar ela. Nisso, o Vandergeld tenta atirar no Marcos, só que o Latrell pula na frente e é baleado pra salvar o Marcos. E aí, o Kevin atira no Vandergeld e eles conseguem prender ele. O Marcos tira a máscara dele pra mostrar pro Latrell que ele, na verdade, é um homem, mas o Latrell não fica revoltado com o fato de que ele é um homem, mas sim que ele não é branco. O Latrell é o maior palmiteiro da face da terra. Ele gosta de um palmito e gosta dele bem branco. E assim, após muito esforço e dedicação, pessoas foram baleadas pra isso, quase morreram, mas eles conseguem salvar a vida das irmãs Wilson. 2 pessoas horrorosas, narcisistas, egoístas e um pouco racistas. Grande dia. Cara, já acabou. Ah, gente. Cara, foi bom. Cara. Mas eu acho que na época foi um dos filmes assim de, né? Nossa, de comédia, não, mas sim, com certeza. E até hoje, quando a gente fala de As Branquelas, cara, né? Quem assistiu, principalmente naquela época, leva esse filme no coração, porque, meu amigo, toda cena eu acho que tem alguma coisa que eu começo a rir disparado. Desde o começo. Cara, mano, é muita besteira. É muita besteira. Cara, eu acho sensacional porque praticamente a família inteira, né? Todos os irmãos, eles têm essa pegada de comédia, de ator. Porque tem eles dois e depois, na época eu não sabia, mas depois eu descobri que o Michael, que faz Eu, a Patroa e as Crianças, é irmão deles também, meu amigo. Cara... E é um melhor que o outro, né? Família sensacional, mas deixa aí nos comentários se você assistiu. Cara, desse daqui não tem muito o que falar, é só rir. Porque, meu amigo, é só besteira. É só bodegagem do começo até o final. Mas já deixa aí se você assistiu e se você até hoje ri e curte também. Belezinha? Então, galera, é isso. Estamos ficando por agora e... até a próxima.